Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre a história de Jaraguá, sobre a minha história, sobre a história de um município que vive em processos de mudança. Processo de consolidação do município de Jaraguá. O interesse por esse tema teve origem na minha própria história ligada ao município, onde nasci e vivi por vários anos, até ter sido obrigado a deixá-lo à procura de outras oportunidades. No entanto, ocorre que mesmo estudando em diversas escolas e até ingressar na universidade, não tinha percebido a importância histórica do município dentro do contexto da história de Goiás. Jaraguá e sua grande história de contradições, de afeições e de organização. Antes de entrarmos na discussão de como ocorreu a consolidação do município de Jaraguá, cuja origem está ligada ao principal elemento norteador do povoamento de Goiás, a mineração, é necessário esclarecer que existe no contexto da historiografia goiana dois modelos de interpretação desse período. A primeira tendência entende a história de Goiás desse período como uma fase onde Goiás atravessou uma situação de isolamento, de pobreza, de atraso, devido a essa condição não alcançou grande expressão dentro do contexto da história brasileira. Nessa tendência, nós temos Campos e Borges, que são os principais representantes, que vão afirmar que a situação de pobreza, como dito, de atraso, de isolamento em que encontrava Goiás foi politicamente inexpressível na configuração do poder nacional. Por outro lado, a tendência liderada por Chaú contesta essa visão e propõe uma nova interpretação no sentido da história de Goiás. Primeiro, ela afirma que os índices econômicos apresentados pela pecuária, a criação do boi que auto se transporta, não era motivo do isolamento. Segundo, afirma que Bulhões, um político de Goiás, ocupou o Ministério da Fazenda por dois mandatos. E terceiro, que essa visão tosca de isolamento, de fome, de miséria, está atrelada à visão dos europeus que aqui passaram. Portanto, essas são as visões da história de Goiás, na qual a cidade de Jaraguá está incluída como um relevante município que teve sua origem no decorrer da economia mineradora e se consolida a partir da economia agropastoril, como coloca Paulo Bertrand. Ainda no princípio do século XIX, era comum a garimpagem e a cidade era intensamente povoada. Porém, assim como Meia Ponte, Vila Boa, Corumbá, Natividade, vilas sobrepostas ao cruzamento viário de Goiás da época, já assistia em Jaraguá a sua conversão à economia agropecuária. Analisando viajantes, pesquisas bibliográficas e documentos do Arquivo Histórico de Goiás, pude, enquanto pesquisador, verificar que o processo de decadência e o processo de avanço na capitania de Goiás entre as cidades não foi igual. A despeito da consolidação do município de Jaraguá, se nota que, apesar de não estar associado à historiografia goiana como um município que vai perdurar, Saint-Hilaire assegura que, durante sua passagem no Arraial, Jaraguá me pareceu quase tão grande como Meia Ponte, mas suas ruas são menos regulares, suas casas menos bonitas, e não se vê lá mais de que 2 igrejas. Nesse sentido, outro viajante, Burchell, afirma que o Arraial tinha sido transformado num centro receptor de imigrantes
e já no final do século XVIII e início do século XIX, tornou-se um centro colonizador de Goiás, criando com isso condições para que diversas famílias se estabelecessem no Arraial. Outro viajante que prova a consolidação e afirmação do município de Jaraguá foi de Alicorte, que em 1825 constata que havia na localidade uma força militar expressiva e que formavam uma companhia de cavalaria, 2 de infantaria e 1 de ordenância, provando que sua localização era importante no processo de segurança, tanto de Goiás como do Império. Para o historiador Francis, assim, mesmo dentro de um processo de transição e de uma economia de subsistência, havia algumas características de desenvolvimento, tanto é verdade que o Arraial de Jaraguá, aproveitando de uma conjuntura favorável, acabou por se transformar, juntamente com outros arraiais do período, em categoria de vila. Nesse contexto, Maria Diva apresenta Jaraguá com uma praça ligada à igreja matriz, com abertura de novas ruas, com construções de novas casas, comércio e com diversas lojas, além de oficinas, tendo como destaque a igreja de Nossa Senhora da Penha, pelos seus 5 altares e pelo tratamento ornamental dado a ela. E ainda no Arraial de Jaraguá encontrava-se casas boas e asseadas, por onde vezes, com certeza, os mais abastardos ou ricos, existiam mobiliários e utensílios ricamente trabalhados. Na opinião de Coelho, somente os núcleos urbanos de Vila Boa, Meia Ponte e ainda outros como Bonfim, Santa Cruz e Natividade conseguem sobreviver ao momento da transição da economia mineradora para a economia agropastoril. Entretanto, nossa pesquisa contraria esta afirmação e pode-se dizer que no decorrer da primeira metade do século XIX, também Jaraguá participou ativamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural de Goiás. Diversos são os dados desse momento que apresenta o Arraial de Jaraguá contextualizado ao desenvolvimento da capitania e depois província de Goiás, pois em 1831 foi elevada à condição de paróquia com o nome de Nossa Senhora da Penha, de Jaraguá, e foram implantados também em 1831 a instrução pública de primeiras letras e o termo judicial. Silva e Souza e Cunha Matos, ambos governadores de Goiás, registram que no decorrer desse período, do segundo quarto do século XIX, houve uma prosperidade no Arraial de Jaraguá. Ao apresentar dados sobre a questão dos núcleos urbanos, ele demonstra que o desenvolvimento em Jaraguá favoreceu um certo crescimento que vai resultar na elevação do Arraial em vila em 1833, tornando-a, com a criação da Guarda Nacional na década de 1830 pelo Império, um centro militar. Segundo esses 2 governadores, acontecia constantemente uma cerimônia denominada de Parada Geral, concentrando as companhias de infantaria, os regimentos de cavalaria, os Henriques e as ordenâncias de Meia Ponte, Corumbá e Jaraguá, que perfazia num total de 1.224 militares. Desses, permanecia na vila de Jaraguá 4 companhias, 2 de infantaria, com 130 componentes, e outras 2 chamadas de Henriques e cavalaria, com 38 militares, respectivamente, num total de 320 homens, e muitos deles, consequentemente, passaram a morar na vila, juntamente com suas famílias, possibilitando com isso um sensível aumento de sua população. Segundo as primeiras informações disponíveis, de 1919, em Jaraguá havia
alguns imóveis disponíveis, com cerca de 200 imóveis eram disponíveis em 1819. Em 1840, esse número, com a chegada da Guarda Nacional, demonstra que ocorreu um significativo aumento de casas do núcleo urbano, alcançando 595 habitações. Assim, a vila de Jaraguá enquadrava naquilo que Ana Lúcia da Silva chamou de formações rurais, concentrada na coerção policial, pois a milícia de Jaraguá somava nesse momento quase metade de sua população. Após a elevação à categoria de vila, a comunidade de Jaraguá passou a contar com algumas instituições que demonstram um princípio de organização político-administrativa, como a coletoria, a Câmara Municipal e mais o termo judicial, que a partir da segunda metade do século XIX foi transformado na comarca do Rio das Almas, com sede em Jaraguá. Segundo consta em documentos do Arquivo Histórico de Goiás, as primeiras eleições municipais em Jaraguá foram organizadas em 1833, ou seja, no mesmo ano que o Arraial foi elevado à categoria de vila. Foram eleitos pelo diminuto Colégio Eleitoral Jaraguense, formado por 45 votantes, os seguintes componentes: presidente Antônio Borges Carvalho, componentes Francisco de Faria, José Alves de Almeida, Gabriel Raimundo de Lima. Esse contexto favoreceu o surgimento das vias públicas do núcleo urbano, que passaram a dar melhores condições de vida ao povo de Jaraguá. Segundo Coelho, Jaraguá chegou à categoria de município em 29 de julho de 1882, com um mapa que apresentava as seguintes ruas e lagos, sendo as seguintes: Rua Soledad, 14 habitação, Rua do Norte, 7 habitações, Rua do Sacramento, 12 habitações, Rua do Rosário, 25 habitações, Rua das Flores, 36 habitações, Rua do Comércio, 40 habitações, Rua do Soares, 17 habitações, Rua Boa Vista, 12 habitações, Rua Direita, 14 habitações, Rua Clemência, 15 habitações, Lago do Rosário, 2 habitações, Largo do Comércio, 9 habitações, Largo do Martim, 15 habitações, e o Lago do Animal, 5 habitações. Enfim, no contexto da transição da economia mineradora para a economia agropastoril, sob o prisma da escravidão brasileira, Jaraguá se afirmou e consolidou como um município e cidade de grande importância histórica e cultural de Goiás e do Brasil, conforme Almeida, como a terra da cultura e do amor. É isso aí, meu muito obrigado.